Olá, hoje iremos fazer uma reflexão no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de 1 ao 10, que diz o seguinte: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém estar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus ele vinha a caminho de Jerusalém, iria passar por Jericó, e nesse percurso de sua caminhada, Jesus ia pregando, ia curando pessoas, ia conversando com as pessoas. E isso atraía multidões ao seu encontro. Nesse percurso nós queremos destacar 2 fatos, que foi o encontro de Jesus com o jovem rico e a cura do cego de Jericó. E sabendo desse contexto, antes de Jesus entrar na cidade de Jericó, nós também queremos destacar os 3 elementos da narrativa de Zaqueu. 3 personagens, na verdade, da narrativa de Zaqueu, que é a multidão, o próprio Zaqueu e Jesus Cristo. A multidão, quem é a multidão? Quem era a multidão que seguia Jesus? Nós podemos dizer que essa multidão eram pessoas com vários objetivos, pessoas de várias classes sociais, com objetivos específicos. Lá tinham pessoas que queriam apenas ver os milagres de Jesus, tinham pessoas que queriam questionar Jesus, que era o caso dos fariseus, dos escribas, e tinham os próprios discípulos de Jesus, e tinham aquelas pessoas que queriam receber as bênçãos, os milagres de Jesus. Os discípulos estavam lá porque estavam sendo treinados para darem continuidade ao reino de Deus, o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. E aí, o segundo personagem dessa narrativa é o Zaqueu. Quem era Zaqueu? A Bíblia fala que Zaqueu era o maioral dos publicanos. Se ele era maioral, quer dizer que ele liderava um grupo de publicanos. Quem eram os publicanos? Eram cobradores de impostos, pessoas que cobravam os impostos para devolver a porcentagem desse imposto ao império. E a Bíblia diz, dá ênfase, de que ele não só cobrava os impostos, como também ele retia uma parte para ele daquilo que ele cobrava mais para reter parte para ele. E Zaqueu também, além de ter essa função importante, ele era rico. Diz que ele era publicano e rico. E também diz que ele era pequeno, de baixa estatura. Então esse era o Zaqueu apresentado nessa narrativa. E o último personagem é o Senhor Jesus, que Lucas apresenta como o Salvador, como aquele que veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, conhecedores desses personagens, nós vamos ao encontro de Jesus com Zaqueu. A Bíblia fala que o grande objetivo de Zaqueu nesse momento de sua vida era saber quem era Jesus. O versículo 3 diz: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então Zaqueu tinha aí 2 obstáculos: a multidão e ele era de pequena estatura. Segundo os estudiosos, a multidão era um empecilho não só porque era muita gente, mas também porque Zaqueu não era bem quisto pela multidão devido à sua função de cobrador de impostos. As pessoas não queriam proximidade com ele, as pessoas não se sentiam confortáveis na presença de Zaqueu e também não iam querer ajudá-lo, afastar para que ele conhecesse Jesus. Porém, Zaqueu não se limitou às suas dificuldades, à multidão e à sua pequenez física. Zaqueu ele criou uma estratégia para alcançar o seu objetivo em saber quem era Jesus. Ele correu, subiu em uma árvore, chamada aqui de sicômoro, para ver quem era Jesus, para
para resolver aquela ansiedade, aquele desejo, aquela ardência no seu coração de conhecer Jesus. Certamente Zaqueu já tinha ouvido falar a respeito de Jesus e isso acendeu nele o desejo de conhecê-lo. Pensamos que Zaqueu imaginou, tinha curiosidade de saber quem era Jesus pelo fato de ter conhecimento de que Jesus era filho de José, pobre, carpinteiro, e mesmo assim Jesus atraía multidões, Jesus fazia grandes feitos, enquanto Zaqueu, que era de grande ascensão social, rico, uma função elevadíssima diante do governo, não tinha amigos, era solitário, e a sua riqueza não trazia para ele contentamento e nem paz interior. Zaqueu, certamente isso seria um dos grandes objetivos de Zaqueu querer conhecer Jesus. O que Zaqueu não esperava era que Jesus o surpreendesse, porque a Bíblia relata no versículo 5 o seguinte: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém estar hoje em tua casa. Nós acreditamos que Zaqueu foi surpreendido em dois momentos: em Jesus ir ao seu encontro e em Jesus dizer que iria se hospedar em sua casa. Então, Jesus foi ao encontro de Zaqueu. Jesus vai ao encontro do perdido. Jesus vai buscar aquele que está perdido, aquele que está sem rumo, sem direção. E aí, ao chegar em sua casa, coisa maravilhosa, mais maravilhosa do que aquele encontro embaixo daquela árvore, aconteceu. A gente vê que certamente Jesus pregou o evangelho ali e Zaqueu se converteu. E nós vemos aqui, nós queremos destacar aqui as consequências da conversão de Zaqueu. Quando Zaqueu se converteu, a Bíblia diz que Zaqueu olhou e disse para Jesus: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Aqui, meus queridos, Zaqueu, ele está cumprindo uma das leis de Levítico. Levítico, capítulo 6, versículo 5 e 7, afirma que quando uma pessoa roubasse alguém, ele deveria restituir 4 vezes aquela pessoa. E Zaqueu aqui está cumprindo a lei, e até mais, ele foi além da lei, 4 vezes mais ele restituiria. Então Zaqueu conhecia a lei, ele reconheceu que estava errado, e Jesus se levanta e disse: houve salvação nesta casa. Nós queremos agora finalizar fazendo algumas aplicações. A diferença entre o encontro de Jesus com o jovem rico e o encontro de Jesus com Zaqueu. A expectativa do jovem rico não foi a mesma expectativa de Zaqueu. A expectativa do jovem rico a Jesus pregar a palavra foi uma expectativa de tristeza. A expectativa de Zaqueu foi uma expectativa de alegria e transformação de vida e mudança de pensamento, mudança de atitude. Nós queremos também destacar aqui a multidão. Nós não vemos que a multidão se alegrou com a salvação de Zaqueu como a multidão se alegrou com a cura do cego. Então nós vimos que a multidão ela se sensibilizou mais, se alegrou mais com a cura física do que com a cura espiritual. E nós também queremos destacar aqui a função que Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, meus queridos, eu gostaria que nós estivéssemos analisando nesse momento. Que alegria nós temos no meio da multidão. Nós nos alegramos mais com as coisas materiais e físicas limitadas a esse mundo ou com as coisas espirituais. Que mudança a palavra de Deus tem feito na nossa vida? E que mudança a pessoa de Jesus Cristo tem sido para nós, quando ele diz que veio buscar e salvar o perdido. Se nós nos encontramos perdidos em qualquer que seja a situação da nossa vida, nós precisamos crer que Jesus vem ao nosso encontro, como veio ao encontro de Zaqueu. Que Deus venha colocar essa maravilhosa palavra dele em nosso coração e que abençoe a minha vida e a sua vida e a vida de nossas famílias. Amém.